Salve, salve, meu querido aluno! Vamos para o vídeo 3, tá bom? É uma sequência de 5 vídeos. Nessa semana nós vamos ver os 3 vídeos. Olha o galo, tava voltando o galo. Tá? 3 vídeos essa semana, semana que vem mais 2. Nessa semana nós vamos ver os conceitos gerais, que é o vídeo 1, né? Que são as relações harmônica e desarmônica, intra e interespecífica, né? No vídeo 2 nós vimos relações harmônicas intraespecíficas. Hoje nós vamos ver as relações desarmônicas intraespecíficas. Então eu coloco aqui, ó, né? Relações desarmônicas. Relações desarmônicas intraespecíficas. Pronto, relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, é aquela relação em que alguém sai perdendo, tá bom? Alguma coisa, mas que ocorre dentro da mesma espécie. Eu sempre divido assim, tá bom? Então vamos continuar aqui com nossa aula, tá certo? E aqui nós temos a participação especial do galo, né? Então, minhas aulas, seja ela gravada, seja ela ao vivo, tem que ter a participação do meu galo, tá bom? Então nós vamos colocar aqui quais são as relações ecológicas intraespecíficas, tá bom? Nós temos duas. Nós temos a competição, tá certo? Nós temos a competição e nós temos o canibalismo. Pronto, são essas duas aqui, tá certo? Competição e o canibalismo, tá ok? É comum colocar em competição intraespecífica, certo? Mas por que eu separo? Porque o meu aluno, já nesse vídeo, já vou dizer para você que existe a competição intraespecífica e a competição interespecífica, tá bom? Beleza? Ó, vamos supor, sua avó tem lá um quintalzinho, no quintalzinho tem pato, tem peru, tem galinha. Então a sua avó pega lá o saquinho do milho e joga o milho. As galinhas vão disputar entre elas, então é uma competição intraespecífica, porque corre dentro da mesma espécie, mas também vão competir com os outros animais, com os perus, com o capote, com os patos, o mesmo milho. Aí já não é mais competição intraespecífica, é competição interespecífica, tá bom? Na competição, o próprio nome já está dizendo, né? Que eu não preciso nem pontuar, porque o próprio nome já diz, né? Então, a competição que é a disputa, né? Então, eu vou disputar com um organismo da mesma espécie, tá bom? Então, é quando ocorre disputa, lógico, né, pessoal? Entre organismos da mesma espécie. Bem, aí o que é que se disputa? O que é que se compete? Se compete, isso aqui. Vou tentar aqui botar com o pincelzinho para outra cor, né? Se compete o seguinte, compete por espaço, território, tá bom? Isso aí é o mais óbvio, né? Então, espaço, território. Se compete por alimento, água, tá bom? Então eu vou disputar o alimento e água, e eu vou disputar também, né? Tá certo? Geralmente alimento e água é recursos, né? Geralmente os livros colocam assim, recursos do meio. Então recursos do meio que é utilizado, né, como objeto de disputa, né? E esse aqui que eu, né, particularmente considero o principal foco da disputa, que é o famoso parceiro sexual. Então, o parceiro sexual é aquele que envolve objeto de disputa, tá bom? Então, o parceiro sexual ele é crucial nesse objeto de disputa. Algumas espécies eles brigam até a morte, como por exemplo os galos selvagens, né? O nosso galo é um galo doméstico, mas o galo ele briga com os outros galos pelo território, pelo alimento, pelo parceiro sexual principalmente, até a morte de um, né? Até a morte de um. Só que hoje as galinhas são praticamente animais domesticados, né? Tá bom? Ok? Então,
esse aqui é o objeto de competição. Facinho o conceito aqui, né? E o canibalismo, tá bom? O canibalismo, ele é quando o organismo se alimenta de membros da própria espécie. Beleza? Ele se alimenta de membros da própria espécie. Esse canibalismo, pessoal, ele pode ser um canibalismo natural, ou seja, já é daquela espécie, tá bom? Pode ser o canibalismo provocado, tá bom? Como é que é o canibalismo provocado? Quando não há alimento disponível, tá bom? Os recursos são escassos, tá certo? Então a espécie, ela acaba se alimentando de membros da própria espécie para manter-se viva, tá bom? Então existem espécies de animais em que o canibalismo ele é realmente de fato natural, como é o caso, por exemplo, das aranhas, tá bom? E do louva-a-Deus, né? Então, aqui nós vamos colocar aqui os exemplos machos, né? Nós temos os exemplos machos, as aranhas, no caso aqui particularizando as viúvas negras. Porque é o seguinte, no caso das viúvas negras, ela tem esse nome viúvas negras porque elas matam o parceiro durante o ato sexual, né? Não é porque elas sejam pretas, porque a aranha viúva negra na realidade tem um abdômen pintadozinho, né? Com uma tarja vermelha, né? Isso é chamado de coloração de advertente. Nós vamos estudar isso aí em evolução, bom? Nós temos as viúvas negras e nós temos o caso dos louva-a-Deus. Louva a Deus. Pronto. Esses são os exemplos machos, né? Isso aqui é natural dessas espécies. No caso das aranhas viúvas negras, existe uma explicação, né? Existe uma explicação. Porque elas estão com fome, né? Aquela coisa todinha, e aí pega esse alimento. Só que a evolução já permitiu o seguinte, né? Que nesses animais já surgissem as espécies, né? Os organismos espertos. Sabiam? Por exemplo, já é identificado caso algumas espécies de louva-a-Deus em que o macho ele leva um aperitivozinho para a fêmea, né? Ele leva um alimentozinho para a fêmea, então ela vai comendo, no sentido literal da palavra, e ele vai praticando o ato sexual. E assim a cabecinha do bichinho fica livre, né? Mesmo caso, alguns já foram identificados algumas espécies de viúvas negras em que o macho, tá bom? Ele leva, né? Se bem que o macho é bem menor do que uma viúva negra, você olhar para um macho de viúva negra, procurar no Google Imagens, você vai ver a diferença entre o macho e fêmea, né? O macho bem menor, bem mais feio do que a fêmea, né? Aquele abdômen bem grandão, peitão com aquela tarja, né? Aquele bem bonito, né? Uma aranha bem feita, né? E ele bem mirradinho, né? Bem sequinho, né? É um pivete de aranha, né? Então ele leva um insetinho, né? E presenteia, tá bom? A fêmea, né? E presenteia a fêmea, tá certo? Tá bom? Na espécie humana, eu posso tanto usar o termo canibalismo, mas só que existe uma outra palavra, tá certo? Que é chamado de antropofagia. 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 Antropofagia é quando ocorre na espécie humana, né? Então tá aqui, ó. Quando o canibalismo ocorre na espécie humana. Diferentemente do que ocorre nos animais, que é um movimento puramente instinto, né? Envolve como é que diz, a manutenção da própria vida, mas ela é mais instintiva, tá certo? Na espécie humana, ela tem outros cunhos, né? Geralmente, a antropofagia na espécie humana, ela pode ter um cunho, o quê? Um cunho religioso ou mítico, tá bom? Ou mítico.
né? Como era o caso dos índios aqui do Brasil, né? Quando eles chegavam, né? Existe até gravuras, pinturas, né? Jean-Baptiste Debré, tem um desenho do Jean-Baptiste Debré, que foi um dos que mais retratou a vida no Brasil, né? Muitos livros de história têm pinturas de Jean-Baptiste Debré, né? Então é comum nós vermos desenhos, né? De antropofagia, né? Aquilo ali, pessoal, ali é um ritual, né? Ritualístico, né? Religioso, mítico. Por exemplo, os índios brasileiros, né? Eles acreditavam que eram os anjos, né? Anjos dos deuses enviados, né? Então eles achavam que se comesse aquela carne ele iria virar um imortal também, né? Tá certo? Mas a antropofagia ela pode acontecer por motivos, né? Digamos assim, por motivos psicológicos, né? Então pode ser uma coisa psicológica, um distúrbio, né? Um distúrbio psicológico. Distúrbio né? Um distúrbio, a pessoa pode sofrer um distúrbio psicológico e cometer a antropofagia. No caso aqui, né? Não vamos entrar aqui no método se é ou se não é. Vamos usar o caso do Jack o Estripador, né? Que ele matava as vítimas e comia partes dela, né? Tá bom? Mas a antropofagia ela pode também ser pode também ter o cunho, tá certo? Isso aqui é muito raro isso acontecer, tá bom? Mas a antropofagia ela pode ocorrer em situações extremas, né? Vou botar aqui, no caso extremo, né? Como, por exemplo, foi até retratado no filme, né? O avião cai em cima dos Andes, né? Cai lá nas montanhas dos Andes, e o pessoal fica esperando o resgate, né? E o pessoal, os que morreram, eles enterraram na neve, né? Os que morreram, eles enterraram ali na neve, para quando fosse o socorro chegasse, eles resgataram o corpo e fazer o translado, né? Então eles ficaram lá esperando. Aí no começo eles comeram todos os biscoitos, depois todos os chocolates, depois foram bebendo todos os vinhos. E acabou o alimento. Aí no final, quando não tinha mais nada, eles desenterraram os corpos do gelo, foi lá, tá lá no filme retratado, e comeram a carne do pessoal que morreram, né? Eles não mataram, eles comeram os que morreram. Então isso aqui é um caso extremo, né? Então aqui em último caso, é a última situação. Então a gente não pode nem entrar no mérito e dizer assim, se você não comeria, se fosse, tá bom? Não, porque é uma situação tão extrema, porque a gente não pode mensurar o que está passando na cabeça da pessoa que está vivendo aquela situação. Porque quer queira, quer não, o nosso cérebro é uma máquina que gosta de ficar viva. Certo? E existe o involuntário. Esse sistema aqui é voluntário, mas existe o involuntário. O que é o involuntário? É aquele caso de canibalismo em que a pessoa come sem saber. Tá certo? Foi o caso que aconteceu, né? Você pode até pesquisar na internet. Lá em Pernambuco, o pessoal vendia coxinha com carne de gente, né? Eles matavam as pessoas e faziam as coxinhas com carne de pessoas, né? O que é que leva um indivíduo a fazer uma coisa dessa, né? Não dá pra... né? A mente humana é uma mente muito complicada de se entender, né? Então isso aí é involuntário, né? O pessoal comprava coxinha, né? Há o que dizem, né? Especialistas dizem que a carne humana ela tem um sabor muito parecido com a carne de porco, coisa desse tipo, né? Então, como é que vai saber, né? Só provando, né? Tá bom? Aí o pessoal comia essas coxinhas, né? Foi uma repercussão muito grande. No dia da nossa aula, quem se lembrar, se eu me lembrar, a gente vai dar uma pesquisada na internet, né? Eu já deixo baixado na internet a reportagem que falava aí dessa situação inusitada, digamos assim, tá bom? Tá certo? Então essas aqui são as situações das relações desarmônicas intraespecíficas, tá bom, pessoal? Então por hoje é só, tá certo? Nos próximos vídeos nós vamos ver as relações interespecíficas. Um abraço, fique com Deus, se protejam e protejam aqueles que vocês amam, tá bom? Tchau!